Graça e paz benditos de meu Pai. Eu estou aqui para gravar um novo vídeo que fala sobre um assunto novamente polêmico. A Bíblia foi escrita por homens? A Bíblia é a palavra de Deus? Ok? Nós vamos abordar esse assunto, vamos falar a respeito, mas antes eu gostaria de fazer alguns comentários. Esses vídeos são todos gravados no improviso. Eu não sigo o texto, não é editado e não tem ninguém me filmando. Eu aproveito o meu horário de almoço no trabalho para vir aqui gravar, porque é a hora que tem um pouquinho de trégua aí na barulheira de tantos prédios em construção aqui ao redor do meu, ok? E a qualidade da imagem não fica boa, muitas das vezes eu gaguejo, eu me enrolo, mas olha só, nada disso é relevante. O importante aqui é passar uma mensagem. Eu faço com esse sentido. É para que seja de utilidade para alguém, para que possa beneficiar alguém de alguma forma. Esse é o meu objetivo. Já falei que eu não estou me autopromovendo, ok? Vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus? E essa é uma questão que gera muita curiosidade, é uma questão que é certeza para poucos e é uma dúvida para muitos. E nós vamos falar sobre isso, ok? Todo mundo sabe que eu era espírita, que eu fui católico, que eu fui umbandista e hoje eu sou evangélico. E nessa minha transição do espiritismo para a igreja evangélica, uma frase clichê que eu muito ouvi no intuito de ridicularizar a minha fé e aquilo a qual eu acreditava, né, passei a acreditar que era a Bíblia, falaram sempre para mim o seguinte: a Bíblia foi escrita por homens. Olha, eu não sei que mal existe nisso, mas vamos deixar claro uma coisa: a Bíblia foi escrita por homens? Sinto muito em dizer para vocês, ela realmente foi escrita por homens. Assim como todo e qualquer livro na face da terra. Nenhum espírito escreve nada sem usar o veículo do médium, ok? Que é homem, né? Que é homem, ser humano homem, pode ser um homem tanto quanto um homem como uma mulher, mas ele não escreve nada. Espírito só escreve algo sozinho em filme de terror, quando ele escreve com sangue na parede ou quando ele escreve alguma coisa no espelho embaçado. Fora isso, ele não escreve nada, ok? O espírito ele dita e o médium psicografa, ok? Chico Xavier, que é o maior referencial do espiritismo brasileiro, eu acredito que no mundo, é um homem que eu admiro, eu sou um fã incondicional pelo cristão que ele foi, um dos maiores que eu conheci na minha vida, né? Ele, certa feita, num programa chamado Pinga Fogo, na antiga TV Tupi, ele fala sobre isso. Ele fala que Moisés era médium e que ele psicografou os 5 livros primeiros da Bíblia, o Pentateuco. Ok? Bom, se o maior referencial do espiritismo no Brasil e talvez no mundo afirma que a mesma técnica usada por ele, Chico Xavier, é a mesma técnica usada pelos escritores da Bíblia, então nós chegamos a 2 conclusões. Ou ambos os livros foram escritos por homens, ou ambos os livros foram escritos por espíritos. Mas a verdade concreta, para que a gente, né, bote uma pedra em cima desse assunto, é que todos os livros foram escritos por homens, inspirados por espíritos. No caso de Chico Xavier, nos livros doutrinários espíritos, Chico Xavier psicografou livros ditados pelo espírito de Emmanuel, que era o seu guia e mentor, e também de André Luiz, ok? E os livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. E eu posso afirmar para vocês essa conclusão. Vamos lá. Uma outra coisa que a gente precisa deixar bem claro. Quando os padres, o clero, a pedido de Constantino, foram selecionar os livros para formar a Bíblia, ok? No intuito de ele elevar o seu poder, a sua influência política, ok? Ele vislumbrou, ele criou a Bíblia com interesses políticos. Quando esse clero, né, foi selecionar os livros, não pensem vocês que Deus ficou lá em cima de dedos cruzados, torcendo para que eles escolhessem o livro que ele queria. Pelo amor de Deus, gente, isso é muito ingênuo. Esses padres escolheram exatamente os livros que o Espírito Santo soprou no ouvido deles para que fosse escolhido. Foi uma determinação de Deus e ponto final. Uma coisa que vai mudar o curso da humanidade, que diz diretamente
sobre o reinado de Cristo na terra, o povo de Deus, né? Não poderia ser escolhido a esmo, né? Deus não poderia ter escolhido, deixado a própria sorte, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que fica também ridicularizando isso, dizendo que foram os padres com interesses políticos que escolheram o livro, então que ela não tem nenhum sentido. Gente, pelo amor de Deus. Vamos raciocinar um pouquinho mais antes de fazer certas afirmações para ridicularizar a fé dos outros, ok? Então vamos lá. Por que eu afirmo que essa é a palavra de Deus? Se você pegar um texto aqui na Bíblia, eles podem ser controversos. E isso pode ser veículo para você ridicularizar e para você afirmar que a Bíblia é uma farsa. Agora, se você tiver o trabalhinho, antes de fazer essa afirmação, de lê-la, ler o contexto todo, você vai ver que ele tem muita procedência, que tudo se encaixa, tem tudo a ver, que não existe nenhuma controvérsia. Ok? Vamos lá, tem que ter esse trabalho, gente. Para a gente poder, né, criticar e ridicularizar os outros, a gente tem que estudar antes de falar. A Bíblia, ela foi escrita por diversos homens, de nacionalidades diferentes, de tradições diferentes, de culturas diferentes, de línguas diferentes, em tempos diferentes. Existem livros que foram escritos 700 anos depois. E se você ler o Velho Testamento, ele é uma história, ele segue um curso, ele tem princípio, meio e fim, tudo se encaixa, tudo vai narrando, tudo vai preparando para o reinado, para a vinda do Evangelho, para a vinda do Cristo, né? Para a Boa Nova. Tudo é uma sequência, ok? Então o Espírito que inspirou um homem lá 700 anos atrás, inspirou outro homem. Esses homens não se conheciam, eles não tinham como ter contato um com o outro, não existia internet naquela época. Quando os padres da Igreja Católica, né, criaram a Bíblia e pegaram esses livros, eles foram escolhendo os livros de acordo com uma questão de inspiração e depois, no final das contas, eles foram ver que era uma história sequencial. O mesmo Espírito que inspirou Moisés veio inspirando todos os outros escritores da Bíblia, todos os outros. Então, isso foi inspirado por um único Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, amando de Deus. Por isso que eu posso afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Um outro fato muito interessante que também é motivo de ridicularização. As pessoas afirmam que o Velho Testamento não vale, né? As pessoas só estudam, algumas, né, de algumas religiões, só estudam o Novo Testamento, porque afirmam que Paulo, né, afirmou que Jesus veio abolir o Velho Testamento. Não foi isso que ele quis dizer, não. Mas olha só, vamos fazer uma análise antes de fazer essa colocação. Tudo que se fala na Bíblia tem que ser verificado se há uma concordância com Jesus. Jesus é o nosso maior referencial, ponto. A nossa religião é cristianismo e não paulianismo, ok? Jesus foi 100% homem, assim como ele foi 100% Deus. Paulo foi 100% somente homem. Paulo era um homem que antes de se tornar cristão, ele convivia com os escribas, com os sacerdotes, era um homem duro, era um fariseu. Então, muitas dos seus julgamentos no Novo Testamento, das suas colocações, tem muito do homem carrancudo que ele era, um homem duro, ok? Então, nós temos que fazer uma comparação. Bom, Paulo fala isso, Jesus fala algo semelhante? Então, nós temos que seguir o que Jesus fala. E Jesus disse que ele não veio abolir o Velho Testamento, ele veio cumprir as leis. Quando Paulo fala a esse respeito, ele quer dizer simplesmente que existe o Velho e o Novo. Na época do Velho Testamento era a época do jugo, era a época da lei, as coisas eram muito severas. Jesus veio para trazer a graça e o amor. Então as coisas se fizeram velhas e novas, se fizeram a partir da vinda de Jesus, e é essa a colocação que a gente tem que levar em consideração. Jesus não veio abolir o Velho Testamento. Ponto final, ok? Bom, vamos lá, gente. Quando eu me converti, eu comuniquei ao meu pai, que é presidente e fundador de um centro espírita. Ele então me indagou o seguinte: meu filho, e todos os livros doutrinários que você leu, todos os livros de mútua ajuda, todos os livros sobre o poder da mente, todos os livros sobre religião, todos os livros com assuntos diversos sobre a humanidade, sobre o mundo, sobre Deus que você estudou, você leu, você vai ignorá-los agora? Você vai acreditar somente na Bíblia? Então eu respondi para o meu pai da seguinte forma: pai, quando eu estava estudando todos esses livros,
eu me sentia dentro da cabine de um Boeing, cheio de aparelhinhos, que correspondia a cada livro deles, cheio de altímetro, velocímetro, enfim, pressurizador, eu não sei nem o nome, cheio de aparelhinhos. Eu cheguei à conclusão, olhando para aquele painel, que eu não ia conseguir alçar voo, né, diante daquele de coisa tão complexa. Eram tantas informações que eu sabia que eu não iria a lugar nenhum. Eu desci daquele Boeing, entrei no barquinho e peguei apenas uma bússola, a Bíblia. E foi com ela que eu cheguei até aqui. Ok? Gente, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Rogo graça e paz para todos. Obrigado.